Porque o Tim Burton parece tão estranho, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso. Oi gente, eu sou a Gia, sou formada em Letras na USP e aqui no canal Ars Atena a gente vai falar de literatura, de cinema, de cultura pop, um pouquinho de tudo. E hoje a gente vai falar sobre ele, o homem, a lenda, que inventou a estética gótica moderna, Tim Burton. Se você quiser saber um pouco mais sobre o gótico, o que ele é, como que ele começou, quais são as origens literárias, você pode ver os outros vídeos que já tem aqui no meu canal, mas a gente vai entrar um pouquinho mais no que torna o Tim Burton mestre na estética gótica. Então, como a gente bem já sabe, o gótico ele vai lidar com temas de melancolia, de repressão, de segredos, de culpa. E aí, quando a gente pensa nisso, várias obras do Tim Burton, elas não entram exatamente no que seria isso, mas tem uma delas que se aproxima muito, que é Sweeney Todd, ou o barbeiro demoníaco da rua Fleet. Nessa história, a gente vai acompanhar um barbeiro que chama Benjamin Barker, retornando a Londres sob o nome Sweeney Todd, depois de ter tido a sua vida completamente destruída por um juiz corrupto. E aí, movido por vingança e por ódio, ele começa a atrair clientes para sua barbearia que nem sempre saem vivos de lá. Então, além da história tocar nesses pontos mais sensíveis que fazem muita referência ao gótico clássico, visualmente também é um filme cheio de sombras, é um filme escuro, é um filme lindo, cheio de contrastes e que vale muito a pena assistir. É um filme muito mais sombrio do que o Tim Burton geralmente está acostumado a fazer, né? Principalmente porque ele sempre coloca um pouquinho de humor aí nas obras dele, mas que faz muito referência ao gótico clássico. E não só esse filme, mas o Tim Burton também adora referências literárias, e aí a gente pode ver um pouquinho do Edgar Allan Poe, né, principalmente pela questão da casa mal assombrada, que é um arquétipo bem forte do Poe, e que o Tim Burton vai usar aí em alguns filmes dele. E também Frankenstein, da Mary Shelley, né? Quem viu a animação Frankenweenie pegou a referência. Também tava escancarada, né? Também é uma referência, assim. E quando a gente pensa no Tim Burton, a gente pensa numa estética muito bem definida. Mas o Tim Burton tem uma inspiração clássica gigantesca que eu não sei se vocês já sabiam. No vídeo que eu falei dos vampiros, né? Do Drácula ao Edward, que eu vou deixar aqui, eu falei um pouquinho sobre o Nosferatu do Murnau, lá de 1922, e do movimento do expressionismo alemão no cinema. E é justamente esse movimento que mais inspirou o Tim Burton visualmente. Mas não o Nosferatu, e sim o Gabinete do Dr. Caligari. Eu não sei se vocês já conheciam esse filme, mas pra quem não conhece, o filme se passa numa vila na Alemanha, na qual tá tendo uma feira, tipo um carnaval. Não o nosso carnaval, mas tipo assim, vocês entenderam, né? Um circo. Tá tendo tipo um circo, e vai ter uma atração que vai ser um doutor, que é o Dr. Caligari, que diz que tem um homem sonâmbulo que consegue prever o futuro, que é o Cesare. E aí, gente, depois que eles chegam, só começa a dar tudo errado na cidade. O povo começa... Coisas estranhas começam a acontecer, ninguém sabe muito bem o que tá rolando, e eu não quero dar spoiler. Mas, gente, o filme é lindo. E esse filme em específico, ele tem cenários tortos, sombras muito bem definidas, muito contraste, tudo que você vai ver no Tim Burton. Principalmente essa questão da distorção das imagens, que causa muito estranhamento. E aí parece que você tá tendo um fever dream, sabe? É aquilo que você não sabe se é um sonho, se é um pesadelo, se você tá acordado, se você morreu. É muito doido, mas é muito lindo, é meio psicodélico e faz você questionar um pouquinho a realidade, porque causa muito estranhamento, ao mesmo tempo que é muito bonito. E aí uma das cenas que marca muito essa aproximação do Tim Burton com o Dr. Caligari pra mim é em Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem, que logo quando a gente vai ali pro pós-vida, tem aqueles corredores super tortos e deformados e, cara, me lembra demais o filme. Sem falar em qualquer animação dele, mas se a gente pensar principalmente em Um Estranho Mundo de Jack, com aquelas formas todas tortas e esquisitas e sombreadas, também lembra demais. E se você ainda não viu o Gabinete do Dr. Caligari, pelo amor de Deus, vai assistir. É um dos maiores filmes da história do cinema. E eu não tô exagerando. E além desses dois filmes que eu já falei, um outro filme super inesperado que a gente pode ver bastante essa estética bem à mostra é em Batman. Vocês sabiam, gente, que tem 2 filmes do Batman dirigidos pelo Tim Burton? Aqui o Batman é o Michael Keaton e, embora em termos de história não sejam os meus preferidos, acho que visualmente eles são os mais caricatos, os que mais se aproximam de uma HQ e que eu acho visualmente muito mais interessantes. Mas, como nem só de estética o homem fez o seu nome, ele também vai usar vários arquétipos famosos no gótico para contar aí as histórias mais legais dele. Começando pelo arquétipo do outsider, daquela pessoa que tá de fora, que não pertence, que quer se encaixar em alguma coisa, mas
não dá, sabe? Ela acha que tem alguma coisa errada, mas na verdade só não dá. E aqui o maior exemplo disso é A Nightmare Before Christmas, ou O Estranho Mundo de Jack, que não foi o Tim Burton que dirigiu, mas ele escreveu o poema que deu origem a esse filme, sem falar em toda a arte, né, e a direção visual do filme. E aqui nesse filme a gente vai acompanhar a história do Jack Skellington, que é o rei do Halloween. Ele mora em Halloween Town e todo ano eles ficam o ano inteiro se preparando pra noite de Halloween. A cidade inteira é movida só por isso, é o único objetivo deles. Só que o filme já começa com o Jack extremamente desanimado. Ele tá triste, ele tá de saco cheio de fazer aquilo, ele quer ser mais, ele quer fazer algo diferente, ele tá completamente entediado com a missão dele, com o propósito dele. E aí, nesse meio tempo, ele acaba encontrando um portal que leva ele pra cidade do Natal, e ele fica, gente, completamente deslumbrado com tudo que ele vê lá. E, obviamente, ele vai querer reproduzir isso, né? Então ele vai tentar roubar o Natal da maneira dele, que é a maneira que ele sabe fazer as coisas, lembrando que ele é o rei do Halloween, e obviamente vai dar muito errado. Mas é um filme muito lindo que fala sobre não conseguir fugir de quem a gente é. E sobre se aceitar. Porque às vezes tá tudo bem você ficar de saco cheio de quem você é, mas, gente, a gente sempre acha o nosso caminho de volta pra casa. Não tem o que fazer. E se você não viu esse filme ainda, eu recomendo muito ver. Ele é um dos maiores que a gente tem na cultura pop. Os visuais estão incríveis. A trilha sonora é absurda de boa. Inclusive, o meu vinil tá aqui. E fica aí a recomendação, mas ele usa muito esse arquétipo do outsider com o Jack. E a gente também vai ver isso em Edward Mãos de Tesoura, que também é um filme famosíssimo dele, com o Johnny Depp e com a Winona Ryder, que são dois grandes queridinhos do Tim Burton. E a gente também vai ver essa questão do Edward como não pertencendo àquele grupo, né, àquela sociedade, mas tentando de alguma forma achar o seu lugar ali. E aí, gente, só um parênteses, esse filme do Edward Mãos de Tesoura em específico, ele acabou aí entrando um pouco numa coisa que é bem mais moderna, bem mais atual, que a gente fala de espaços liminais. É uma estética nova que tá bem alta aí nos últimos tempos. Então se a gente pensa naqueles frames, né, que pega aquela rua, que é aquela rua que tem as casas perfeitinhas, todas coloridas, porém é uma rua vazia, então causa aquela sensação de, nossa, é um lugar bonito, mas eu não me sinto 100% segura aqui, tem alguma coisa que me causa muito estranhamento. Se vocês gostam dessa estética e querem saber mais sobre isso, fica aí a recomendação, o filme Vivarium, com o Jesse Eisenberg, que é uma filmaço também. E vai sair o filme das Backrooms esse ano, que é um filme que foi baseado numa creepypasta no Reddit, que, enfim, ganhou muita potência e vai ser lançado pela A24. Então, só um parênteses, desculpa, mas fica aí as recomendações pra quem quer saber mais sobre espaços liminais. Outro arquétipo que ele vai utilizar aqui é a morte como estética. E aí a gente vai ter Noiva Cadáver, que é uma das grandes animações dele. Inclusive, né, é importante falar que o Tim Burton não é só um excelente diretor, assim como um ilustrador, um escritor, e ele aí ficou muito famoso por utilizar a técnica de stop motion. Então, talvez vocês não conheçam esse nome, né, de stop motion, mas é basicamente aquela técnica onde a gente grava quadro por quadro de alguns objetos em movimento. E aí o Tim Burton é sempre aquilo que parece as massinhas, sabe? Mas enfim, ele é mestre nessa técnica. E embora faz tempo que ele não faz uma animação, né, na segunda temporada de Wandinha a gente tem um episódio onde conta a história do Isaac, que aquele trecho é todo feito em stop motion, inclusive uma das melhores partes da segunda temporada. O resto deixou a desejar, né? Mas aquela parte deu pra sentir ali o Tim Burton de novo. Então, pessoas ficaram muito gratas. Eu, inclusive. E em A Noiva Cadáver, a gente vai acompanhar o Victor, que tá aí pra se casar. E ele vai pra floresta, né? Treinar os votos dele. E acidentalmente ele acaba se casando com uma noiva morta. Pelo menos ele achou amor. E aí a gente vai acompanhar o que seria também o pós-vida na visão do Tim Burton, que, gente, é louco, é grotesco, mas é uma festa. E esse filme vai tratar sobre vários temas, né? Sobre solidão, sobre querer encontrar o amor, sobre ter que se aceitar como você é também. Isso é uma coisa que é muito constante nas obras do Tim Burton, que eu acho muito legal. E nesse filme aqui não é diferente. Então a gente vai ver aí a morte não só como não o fim, mas como também um lugar para sentir, para ainda ser humano e ainda ter experiências humanas, que não necessariamente significa que você tem que estar vivo para ter. E outra coisa que o Tim Burton utiliza bastante é o grotesco, mas sempre com uma pitada de humor. E aqui a gente vê o grande apreço que o Tim Burton tem pelos filmes B. E se vocês não sabem o que é isso, é aquele filme, gente, que tem R$10 de orçamento e um sonho. Que na maioria das vezes significa que os filmes são horrorosos? Sim!
Mas de vez em quando, eles acertam e acabam virando grandes clássicos do cult. E aí você pode pensar, Uma Noite Alucinante, O Massacre da Serra Elétrica, eles são todos filmes de terror B que hoje são grandes nomes e grandes referências do terror. Mas aí, principalmente, o que a gente vai pensar aqui são os efeitos práticos. Então, como o orçamento é muito baixo, é aquelas tripas super falsas, aquele sangue que claramente, sabe, parece mais um ketchup do que sangue. Então, assim, é claramente um baixo orçamento, mas que funciona de algum jeito. E o Tim Burton usa isso. Pensa, por exemplo, em Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem. Nesse filme, a gente vai acompanhar a Lydia, interpretada pela grande Winona Ryder, que se muda para uma casa nova com os seus pais. Só que já tem um monte de gente morando nessa casa. No caso, um monte de gente morta. Então, assim, é difícil achar casa boa esses dias. E nisso ela conhece o fantasma Beetlejuice, que é um pé no saco, chato pra caramba, mas que vai mostrar aí pra ela como que é o pós-vida. E aqui, em específico, no Beetlejuice, é uma visão muito cínica do Tim Burton do que é o pós-vida. Porque logo que você chega lá, gente, já tem fila pra pegar, já é burocracia. Então, assim, a morte não é a solução, porque, meu Deus do céu, imagina morrer e ter que pegar uma fila. E olha que eu sei que brasileiro adora pegar fila, mas assim... E aí, quando a gente vê os fantasmas e, enfim, as coisas que acontecem lá, né, porque as pessoas, elas chegam no pós-vida do jeito que elas morreram, né, então, às vezes, né, sem algum posso falar isso? Se algum pedaço de um corpo, né, alguma coisa faltando. E aí os efeitos práticos que ele utiliza aqui são que nem nos filmes de terror B. É realmente, assim, é bem engraçado, é bem ridículo, mas funciona muito. E pra falar só um pouquinho mais dos efeitos e o quanto que eu gosto desse filme visualmente, meu personagem preferido é o Bob, gente. O Bob, eu acho hilário. O Bob, eu acho ele um personagem hilário. Obrigado por tudo, Tim Burton. Toda vez que eu vejo esse filme, eu acho maravilhoso. E fiquei muito feliz que o Bob tava de volta no Beetlejuice 2. Então, que é o Beetlejuice. Então, né? Fica aí a apreciação pelo homem. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Fora isso, no Beetlejuice a gente ainda vai ver esses temas de coming of age, de descobrir quem você é, de aceitar que você é, principalmente através da personagem da Lydia, que começa no Beetlejuice 1 e no Beetlejuice continua. Agora ela como mãe, tendo que lidar com uma filha, tendo que lidar com a maternidade, tendo que lidar com a perda de um pai. Enfim, por trás do horror e do grotesco e do humor, tem muito pano pra manga. Tem muita história pra ser contada. Quando a gente junta tudo isso, eu acho que fica muito claro porque o Tim Burton é um dos maiores nomes quando a gente pensa em estética gótica moderna. Ele tem uma identidade visual muito bem determinada, ele trabalha com temas que são sensíveis, mas de uma maneira leve, e ele sempre suaviza o horror. A não ser em Sweeney Todd, que ele não tem nada suavizado, mas é muito bom mesmo assim. E de uma forma ou de outra, a gente acaba se identificando muito com aquilo. Não importa quantos anos eu tenho, toda vez que eu assisto O Estranho Mundo de Jack, parece que foi a primeira vez. E me traz o mesmo conforto e as mesmas dúvidas e as mesmas respostas que eu preciso. E aí, um outro filme dele que é muito incrível, mas que não entra aqui no arquétipo gótico, é A Fantástica Fábrica de Chocolate, que é um remake, né? O original é de 1971. E aí ele já é um filme meio estranho, né? A gente tem as crianças que ganham os bilhetes premiados, né? Os Golden Tickets. E aí elas podem fazer um passeio na Fantástica Fábrica de Chocolate do Willy Wonka. E já no filme original, assim, as crianças são tratadas de forma bem cruel. E isso é ainda mais acentuado aqui na visão do Tim Burton, que ele traz de novo muita comédia, muito estranhamento, e o Willy Wonka você nunca sabe qual que é a dele. Se é fã ou se é hater. O Willy Wonka e Chaperones, talvez. Não sei. Amam crianças. Os dois amam crianças, gente. Filmaço, fica aí a recomendação se vocês ainda não viram. Mas é isso, gente. Não tem como pensar em estética gótica moderna sem falar do Tim Burton. Ele é um dos maiores nomes que a gente tem atualmente. E eu acho que ele fez por merecer esse caminho dele. Ele respeita muito as origens, ele respeita muito os clássicos. E dá pra ver que ele trazendo o toque dele foi o motivo de ele ter conseguido tanto e tão bem em tudo que ele se propôs a fazer. E se você quiser saber sobre alguma obra dele em específico, deixa aqui nos comentários.